Porque em qualquer lugar que eu tô, dá vontade de evangelizar, dá vontade de falar sobre a palavra de Deus. Há histórias que não cabem no tempo. Histórias de pessoas que, mesmo vivendo pouco aos olhos humanos, deixam marcas que atravessam gerações. A história que você vai ouvir não é apenas sobre uma adolescente que partiu cedo demais. É sobre alguém que viveu com urgência, que transformou sua breve caminhada em um legado eterno. Andressa Duarte Barragana nasceu em 27 de agosto de 1993, na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Filha de André Barragana e Tatiane Simone Cavalheiro Duarte Barragana, cresceu em um lar simples, repleto de afeto, compartilhando a vida com suas duas irmãs. A infância de Andressa foi marcada pela religiosidade discreta do ambiente familiar, já que sua casa se identificava com a tradição católica. Mas havia também a influência viva de sua avó, uma mulher que nutria profunda devoção e que a levava consigo para os cultos de oração. Foi nesses encontros, ainda como menina, que Andressa começou a experimentar uma sensibilidade espiritual que chamava a atenção de quem convivia com ela. O olhar doce escondia uma determinação incomum para a idade. Desde cedo, demonstrava interesse por tudo o que se referia ao sagrado. As orações da avó, que se estendiam em voz baixa ou em cânticos simples, eram como sementes lançadas em solo fértil. Aos poucos, foi nascendo em seu coração uma fé que não era herdada por imposição, mas descoberta como escolha pessoal. E essa escolha se tornaria clara quando, por volta dos 9 anos, Andressa decidiu entregar sua vida a Cristo. Foi uma decisão firme, tomada com a seriedade de quem já compreendia o peso do compromisso. Não se importou com a resistência inicial da mãe, que ainda não entendia a dimensão daquela entrega. Pediu o batismo e, ainda criança, mergulhou nas águas, declarando diante de todos que Jesus seria o centro de sua vida. O gesto não ficou restrito a ela. A convicção de Andressa acabou por transbordar para dentro de casa. Apenas 2 anos depois, sua mãe, antes reticente, também se rendeu à fé, influenciada pelo testemunho inabalável da filha. Assim, aos 11 anos, Andressa já havia marcado sua família com a força de sua escolha espiritual. Muitos amigos e parentes lembram que, mesmo tão jovem, ela falava de Jesus como se fosse alguém que conhecia de perto, e essa intimidade impressionava. Dizem que, em certa ocasião, uma vizinha comentou ter visto a menina orar de madrugada, de joelhos, como quem carregava um peso de intercessora sobre os ombros. Esse início moldou sua caminhada e preparou o terreno para tudo o que viria a seguir. Andressa não seria apenas mais uma jovem dentro da igreja. Desde a infância, sua vida já carregava sinais de que se tornaria um instrumento ousado, capaz de mover pessoas e transformar ambientes com sua fé. Na adolescência, enquanto muitos jovens buscavam distrações ou se perdiam em incertezas, Andressa mergulhava cada vez mais fundo em sua fé. Aos 14 anos, já era reconhecida como uma jovem ousada e cheia de iniciativa. Ela não esperava que adultos tomassem a frente. Organizava, liderava, inspirava. Criou um grupo infantil que começou pequeno, com apenas 10 crianças, mas que em pouco tempo se transformou em um movimento vibrante, chegando a quase 90 participantes. Tudo começou assim, ó. Aí eu tentei fazer um pequeno grupo. Eu comecei com 15 amigas. E agora eu tô com 25, até mais até. E hoje eu mergulho muito porque eu consegui batizar 8 crianças já. Fora os que veio pela frente, né? Era mais do que encontros ocasionais. Era uma comunidade de fé em crescimento, conduzida pela força da liderança natural de Andressa. Seu coração, porém, não se limitava às 4 paredes da igreja. Ela se movia pelas ruas, visitava abrigos e asilos, levava conforto a famílias carentes. Não apenas falava do evangelho, mas também ensinava artesanato e compartilhava recursos, mostrando que fé e ação caminhavam juntas. Participava de programas de rádio, pregava em encontros públicos e aceitava convites para viagens missionárias, mesmo sendo tão jovem. O que mais impressionava era a seriedade com que encarava cada oportunidade. Ela dizia com frequência que pregava com amor e urgência, porque não sabia se teria outra chance de falar de Jesus. A vida de oração de Andressa era intensa. Os mais próximos testemunhavam que ela passava horas intercedendo, buscando a presença de Deus em silêncio ou em lágrimas.
Para ela, a oração não era apenas hábito, mas o combustível que movia cada decisão e cada passo. A partir dessa devoção, nasceu o grupo de oração intercessória infantil, reunindo crianças que aprendiam com ela a carregar um peso espiritual que parecia muito além da idade. O impacto foi notável. Mais de 100 pessoas, entre crianças e adultos, foram levadas ao batismo por meio do seu ministério. A cada encontro, sua influência se expandia. Muitos afirmavam que havia algo diferente em sua voz, uma autoridade espiritual que não vinha da experiência humana, mas de uma fé inabalável. Dizem que em cultos simples, quando ela orava, até mesmo adultos choravam como se fossem confrontados diretamente por Deus. Essa adolescência marcada por ousadia e entrega deixava claro que Andressa não seria apenas uma seguidora comum. Ela estava moldando uma geração inteira, inspirando pessoas de todas as idades a se comprometerem de forma radical com sua fé. A dedicação de Andressa logo ultrapassou os limites da sua cidade natal. O chamado missionário a impulsionava para além de Pelotas, e sua voz começou a ecoar em diferentes lugares do Brasil e até fora dele. Ainda muito jovem, pregou no Uruguai e na Bolívia, alcançando comunidades que se impressionavam com a firmeza daquela adolescente que falava como alguém muito mais experiente. Onde quer que fosse, havia relatos de manifestações de dons espirituais. Pessoas testemunhavam curas físicas, libertações emocionais e transformações profundas após suas orações. Alguns afirmavam que Andressa tinha um dom especial de conhecimento. Falava sobre situações íntimas de pessoas que nunca tinha visto, sempre com amor e carinho, e essas revelações despertavam fé e esperança. Outros diziam que sua oração era acompanhada por uma atmosfera tão forte de fé que parecia impossível duvidar. Dizem que em uma dessas viagens, durante uma reunião pequena em uma igreja simples, uma mulher que dependia de muletas recebeu oração e, diante de todos, deixou de lado o apoio e começou a andar. A cena teria provocado choro coletivo e adoração espontânea, e muitos nunca esqueceram aquele dia. Ainda que esses relatos tenham se espalhado de boca em boca, carregando o tom da tradição oral, todos concordavam em um ponto. Havia algo extraordinário acontecendo por meio daquela jovem. Apesar da intensidade das viagens e do reconhecimento crescente, Andressa permanecia a mesma. Continuava dedicada ao grupo de oração infantil, continuava visitando necessitados e mantinha a sua rotina de jejum e oração pessoal. Era como se soubesse que cada oportunidade tinha peso eterno. Para ela, não havia tempo a perder. A vida de Andressa não era feita apenas de feitos públicos, mas também de gestos íntimos de renúncia e amor. Um episódio marcante aconteceu no Carnaval de 2008, quando completaria 15 anos. Para qualquer adolescente, a festa de debutante seria motivo de sonho, mas Andressa decidiu abrir mão de tudo. O dinheiro que seria usado na celebração foi direcionado para que outros jovens de sua igreja pudessem participar de um retiro espiritual. Quando questionada sobre isso, respondeu com simplicidade e convicção: "Minha festa de 15 anos será no céu." Essa frase ecoou entre os que a ouviram e ainda hoje é lembrada como um testemunho de sua maturidade espiritual. Quem convivia de perto percebia que sua vida não era dividida entre momentos de fé e de lazer. Tudo estava permeado pela mesma paixão. A alegria de Andressa era contagiante, mas havia sempre um senso de urgência em suas palavras. Pregava com doçura, mas também com intensidade, como se cada mensagem pudesse ser a última oportunidade de alguém conhecer a Cristo. Seu jeito carismático atraía pessoas e sua firmeza as convencia. Ela se tornava naturalmente uma líder entre jovens e adultos. Descrita como determinada e incansável, parecia não conhecer limites quando o assunto era servir. Estava sempre pronta a assumir novas responsabilidades, sempre pronta a estender a mão. Ao mesmo tempo, não deixava de lado a vida de oração que sustentava tudo o que fazia. Muitos recordam de vê-la chorando em intercessão, clamando por pessoas que talvez nunca conhecesse, mas que carregava no coração como missão. Era impossível não notar que havia nela algo além da força humana. Quem a ouvia, quem convivia, percebia uma presença diferente, uma convicção que não vacilava. Para Andressa, viver era sinônimo de pregar, servir e amar. A trajetória de Andressa, marcada por tanta entrega e ousadia, teve um fim inesperado e doloroso.
Numa manhã de sábado, quando seguia com a família para a chácara do avô paterno, onde celebrariam a Páscoa, sua vida foi interrompida de forma trágica. O acidente deixou não apenas a dor da partida, mas também a sensação de que um futuro brilhante, repleto de frutos, havia sido interrompido cedo demais. Tinha apenas 14 anos, mas sua história já carregava peso e significado que ultrapassavam a medida do tempo. A notícia abalou profundamente a comunidade. Amigos, familiares e pessoas que haviam sido alcançadas por seu ministério choraram não apenas pela ausência, mas pela intensidade de tudo o que viveram ao seu lado. Muitos lembravam de suas palavras cheias de urgência. Não sei o dia de amanhã, não sei se terei outra oportunidade para falar de Jesus. Parecia que, de alguma forma, ela já tinha consciência da brevidade de sua missão. No entanto, mesmo diante da dor, o legado de Andressa não se apagou. As crianças que ela reuniu continuaram firmes. As famílias carentes que ela ajudou jamais esqueceram sua generosidade. E aqueles que se batizaram por sua influência carregam até hoje a marca de sua fé. Dizem que muitos jovens, inspirados pelo exemplo dela, decidiram se dedicar mais intensamente à vida de oração e à obra missionária. O testemunho de Andressa Duarte Barragana não foi o de alguém que viveu pouco, mas o de alguém que viveu profundamente. Em cada palavra, em cada gesto, em cada oração, deixou um rastro de amor e ousadia. Sua festa de 15 anos não aconteceu na Terra, mas sua vida inteira foi uma preparação para a eternidade que ela tanto anunciava. Hoje, sua memória permanece viva, não apenas como lembrança, mas como inspiração. A história de uma menina que, em tão pouco tempo, transformou tantas vidas, continua sendo contada de geração em geração, como uma chama que não se apaga.